Glória a Deus. Irmão, quando eu fico rindo de nervoso. Queridos, graça e paz. Expresso minha alegria. Trago um abraço da igreja em Parnamirim ao pastor Edinaldo e a essa amada igreja que completam 4 anos. Mas bem sabemos que ela nasceu antes desses 4 anos no coração de Deus. Então, em sua eterna bondade, Deus já visualizava todo esse cenário e nós glorificamos a Ele por isso. Eu nem imagino quando os construtores desse prédio pensou que aqui só funcionaria clínica ou lojas. Eles nunca imaginaram que aqui sediaria uma embaixada. E hoje, embaixada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu agradeço ao meu amigo pastor Edinaldo. Nós somos muito falhos em seus convites, mas por incrível que pareça, eu estava comunicando ao pastor Jeová que todas as vezes alguma coisa está acontecendo e nós compreendemos essa engrenagem de Deus. E eu estou muito alegre de estar aqui, muito alegre. Então eu agradeço muito a confiança, pastor, mesmo a orientação do pastor Jeová, o senhor como anjo da igreja aqui, ter permitido de estarmos compartilhando. Eu glorifico a Deus por isso. Mas antes de nós lermos um texto e rapidamente caminharmos naquilo que germina como uma semente, eu peço aos irmãos para fecharmos os olhos e orarmos. E eu peço misericórdia, orem por mim. Façam isso. Me ajudem, querido Espírito Santo. O Senhor que está conosco todos os dias. Como disse Jesus, que o Senhor viria, estaria conosco. E se Ele não fosse, o Senhor não viria. E era necessário que Ele fosse. Muito obrigado por tudo. Eu glorifico ao Senhor Jesus pela Tua direção e pela Tua misericórdia em nos fazer morada Tua e ministros do Evangelho. Deus, eu quero te pedir que esta noite, mais uma vez, a porção da Tua noiva aqui presente, sim, Senhor, ela é Tua, amada Tua, ela te pertence e nós estamos aqui, Senhor, meramente como canais da Tua palavra e da Tua direção. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Por tudo que o Senhor fizer, eu tributo a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por todas as falhas, Senhor, eu te peço perdão. Mas por todos os acertos, somente o Senhor merece a nossa adoração. Assim eu te oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, uma coisa que nós estávamos tratando e conversando e foi muito cantado aqui, gente, a experiência do louvor essa noite foi sensacional. Então, assim, se vocês me virem fazendo uau, é porque o negócio está assim, querendo rasgar algo novo acontecendo, querendo rasgar esse odre velho. Porque assim, hinos que a gente já conhecia, e eu ainda continuo sentindo isso muito, muito claramente, mas que aquela sensação de para quem a gente estava cantando, com certeza ele estava ouvindo. Sabe quando você está conversando, a criança faz muito isso. Talvez vocês lembrem, quem aqui é pai ou mãe? Você lembra que você fala com sua criancinha e quando você está muito ocupado olhando outra coisa ou pensando outra coisa, ela pega seu rostinho e puxa assim e diz assim: ei papai ou mamãe, olhe para mim. Ela puxa a sua atenção. E a sensação enquanto nós adorávamos ao Senhor era que nós estávamos puxando essa atenção e Ele facilmente se virava para nós. É a sensação que eu tive.
porque as lágrimas fluíram livremente. E tudo tem a ver com o que nós conversávamos. E a gente vai caminhar em 3 textos bem interessantes e rápidos. E eu quero começar com Atos capítulo 1. Eu lhe convido para nós abrirmos Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Tirar o óculos, eu estou naquela fase, para olhar para onde eu boto, para olhar para perto eu tiro. Já sabem mais ou menos minha idade, né? Então, Atos capítulo 1, versículo, vamos ler o 9, 10 e 11. Era o momento que Jesus conversava com os discípulos. E terminando de ter dito, versículo 9 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista de todos. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Uau! Que momento incrível! Se eu estivesse aqui, eu estaria também olhando para cima, porque já foi uma coisa que eles jamais tinham visto isso. Os galileus, os judeus, os israelenses, o povo judeu, eles já tinham lido sobre um episódio semelhante, que foi o episódio em que Elias foi levado num redemoinho, separado de Eliseu com um carro de fogo, e um redemoinho levou. Então esse relato já era conhecido deles. Agora, uma coisa é um fato histórico contado de geração em geração, outra coisa é estar vendo isso. Então assim, eles viveram momentos muito importantes com Jesus, muito importantes, momentos que foram cruciais para a caminhada cristã, momentos em que pensaram em desistir e Jesus chama eles, os carretéis, e momentos em que eles pensavam que jamais Jesus os abandonaria, e Jesus fez diferente. Jesus lança uma mensagem dura para consolidar, porque muitas vezes, para que as raízes sejam envolvidas por uma boa água, quando estamos aguando uma planta, é necessário que esse solo gere um contato com todas as raízes. Então, aquela água cria uma firmeza na raiz. E Jesus olha para todo mundo e diz: vocês me seguem pelo pão que eu estou dando e os milagres que eu estou fazendo. E foi um monte embora. Aí ele diz: agora vamos ver se as raízes desses discípulos estão firmes. Ele olha e diz: e vocês também não vão pegar o beco? Aí Pedro diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus olha e diz assim: está ficando firme o negócio. Eles vão suportar morrer por mim. E a caminhada continua. Então Jesus caminha, cura, faz milagres. Mas quando Jesus começa a falar sobre a ida dele, eles começam a ficar tristes. E a gente vai para João capítulo 14 e vai ver que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou e vou preparar lugar.
E quando eu preparar o lugar, eu voltarei. Qual o motivo da minha volta? É para pegar vocês, para colocar junto de mim. Isso é fora de série. É incrível. Jesus está dizendo que voltaria. E que sentimento é esse que dentro de nós nos impulsiona a desejá-lo? Aí a gente tem que ir para a origem. Não dá para a gente caminhar em todos os textos citando e lendo, mas depois vocês vejam a transmissão, vocês vejam os textos, compartilhem isso um com o outro. Mas em Gênesis, Deus sai criando todas as coisas pelo poder da sua palavra, e na hora de fazer o homem, ele diz: façamos o homem. Ele entra no cenário da criação, e quando ele diz façamos, ele usa suas mãos e molda com suas digitais. Ele faz o homem com sua semelhança. Enquanto ele molda, ele transmite ao homem tudo que significa ser quem ele é. Mas faltava algo que deveria ser tirado de dentro para dentro. Vocês talvez já tenham ouvido muito vida na vida. Só é possível quando Deus tira de dentro dele e sopra em suas narinas. Quando Deus sopra dentro do homem, faz-se alma vivente, nasce o Espírito. Ali é gerado o homem. Há um dos pontos da teoria ontológica que eles dizem: todo homem, Deus fez um vazio do tamanho dele. O homem jamais vai conseguir preencher esse vazio com qualquer outra coisa. Não tem como. Porque Deus é tão grande que não cabe em canto nenhum, mas só cabe dentro do homem. A dimensão que nós temos em nosso espírito só pode ser preenchido por Deus. Porque na hora que Deus sopra a vida dele em nós, Deus assume esse espaço. E quando o homem peca, nosso espírito morre. Esse vazio, o homem tenta preencher em toda a história, em todo o tempo. Mas Jesus, ele vem para preparar esse ambiente de morada. Ele vem para preparar essa habitação. Quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, a gente lembra rapidamente do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram as moradas de Deus, ou alegra a morada de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, isso é um santuário, e nós somos suas moradas. É nesse ambiente aonde Deus habita. Esse vazio só será preenchido quando esse rio, esse Deus, assumir todo o espaço que é dele. Agora você pode parar um pouquinho e entender porque é que muitos buscam no trabalho, nas drogas, buscam nos prazeres, no dinheiro, em qualquer outra coisa, uma forma de preencher, mas nunca vão conseguir preencher. Porque esse vazio é do tamanho de Deus e nunca a criação será do tamanho do seu Criador. Nunca. Somente o ser humano, porque ele foi feito à imagem de Deus. Filhos são gerados a partir dos seus pais. Nós somos gerados a partir de Deus.
Nesse sentimento, a gente compreende esse cuidado de Jesus em gerar e abrir o caminho para que a sua presença seja muito real em nós. E todo ser humano, nessa busca de preencher, transforma todas essas coisas que ele busca preencher o vazio em seu Deus. Então muitos podem ter seu trabalho como Deus, seu relacionamento com outra pessoa como Deus, seus filhos como Deus, seus bens como Deus. Só que só há um Deus que, quando o adoramos, podemos sentir essa manifestação, esse toque, essa vida do Éden. Só há um Deus que pode nos fazer sentir esse preenchimento. É o único Deus verdadeiro. Só Ele. Por isso que Deus não aceita que adoremos qualquer outra coisa. Primeiro, Ele extermina quem recebe a adoração no lugar dele. Porque essa pessoa está mentindo, está deixando com que as pessoas morram. Deus abomina os ídolos e os destrói. Porque Ele sabe que a única forma de vivermos a experiência da vida é quando o adoramos. É a real conexão com aquele que pode preencher o vazio do homem. Deus. Se a gente olhar para a natureza das coisas, a gente compreende isso. Na criação, Deus olha para o mar e diz assim: produzam peixes. E o mar produziu os seres que existem lá. Deus olhou para a terra e disse: produza árvores com sementes, produzam. E a terra passa a produzir. Quando Deus pensou em nos fazer, Ele olhou para ele e disse: produza aquilo que já está aqui. Façamos. Quando você pega um peixe e tira ele do mar, o que é que acontece com o peixe? Morre. Isso é um exemplo muito clássico, eu acho muito lindo sobre a natureza. Quando você pega uma planta com raiz e tira ela da terra, o que é que acontece com ela? Morre. Se você pega um homem e tira ele de Deus, o que acontece com o homem? Morre. Nesse entendimento, nós precisamos, nós dependemos. Não existe outra forma. O meu e o seu vazio só será preenchido em Deus. Essa é a geração mais necessitada do divã. É a geração mais necessitada de ansiolíticos. É a necessidade do homem em buscar o autoconhecimento. O iluminismo tira o foco de um Deus religioso e coloca no homem como centro. Então a gente vive hoje uma geração meia, uma geração totalmente centrada no homem. E quando nos preenchemos com tudo que se diz a respeito de preenchimento, viva o seu prazer, busque o que você gosta. Você merece todas essas coisas. Nessas coisas continuam o vazio que só Deus pode preenchê-lo. Parece que a cada visita que a gente faz buscando um autoconhecimento, não haverá revelação de quem nós somos, enquanto buscarmos essa revelação em nós. Quando Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, esse Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro. Quando nós nos voltarmos para a fonte da nossa vida e olharmos para Ele e dissermos: tu és o Cristo, Ele olhará para nós e nos dirá a sua identidade. Só assim. Eu não estou fazendo apologia a não buscar terapia. Há uma necessidade por diversos motivos.
Mas vejam o que acontece com essa geração, altamente centrada em si mesmo, buscando preencher um vazio que nunca será preenchido de outra forma, senão em Deus. Compreendendo isso, nós podemos voltar para o texto que nós lemos e dar uma olhada no que estava acontecendo com os discípulos. Que ansiedade! Quando eles tinham alguém enfermo, eles levavam para quem? E ele resolvia, sim ou não? Sim. Se eram os discípulos que traziam, ele resolvia. Se tinham um problema com a natureza, tempestades, muita coisa, vamos morrer, eles acordavam quem? E ele resolvia, sim ou não? Sim. Sim. O problema, meu Deus, é a minha despensa, eu não tenho o que comer, não tem. Jesus, tem muita gente com fome. E Jesus não pergunta qual é o maior lago onde tem mais peixe, não pergunta qual é a maior padaria que a gente possa ir lá e comprar os pães. Ele diz: o que é que você tem? E quando os discípulos iam a Jesus com o que tinham, pouco, Jesus resolvia? Sim. Jesus estava lá resolvendo tudo. E quando esse resolve tudo, vai embora, começa a dizer que vai embora, o negócio vai pegar. E quando ele vai embora dizendo assim: eu estou indo, fiquem em Jerusalém. Quanto tempo? Ele não diz. Fiquem, até que do alto vocês sejam revestidos. Ele fala sobre isso. Paulo diz que tinham aproximadamente 500. Aqui a gente vai ver que na descida do Espírito Santo tinham 120. 380 vazaram, gente. Mas pastor, também foram 2 anos de pandemia e eles foram embora. Não, gente. Eles foram embora em 10 dias. 10 dias. E nós estamos falando de um grupo que viu Jesus após a ressurreição. Paulo viu milagre. Mas há uma grande diferença entre viver sensações e ter experiências. Nós precisamos nos fortalecer nesse relacionamento com Deus e buscar essa experiência com Deus. Uma experiência que seja profunda, um relacionamento que nos sustente nele. E quando Jesus termina de falar sobre isso, ele é elevado às nuvens. E aqueles 2 anjos aparecem diante deles, mas eles nem estavam atentos a isso. Esse relato é feito por Lucas. Lucas nem estava lá. Lucas sondou a história, escreveu ipsilite, tudo certinho como estava acontecendo, mas ele nem estava lá. Porque os discípulos que estavam lá estavam olhando para cima. Lá está indo minha cura, lá está indo meu pão, está indo o milagre, está tudo indo embora. O que vai ser de mim? 380 pensaram assim. Mas 120, eu imagino que eles podem ter sido desanimados, mas não destruídos. Abatidos, mas não desesperados. Um chegava para o outro e disse: fica aí, vamos desistir não. Vamos não. Por quê? Porque tem um vazio aqui dentro que diz que muito em breve ele voltará. Ele vai voltar. Aqueles 2 homens disseram: do jeito que vocês viram, ele vai voltar. E alguns disseram: vai nada, isso é coisa da cabeça da gente, e foram embora. Mas outros disseram: aqui dentro tem alguma coisa dizendo que ele vai voltar.
Eu não sei como dizer isso a você. Ninguém bateu em mim, não senti nenhuma dor. Mas enquanto adorávamos, eu comecei a chorar. Sabe, meu espírito que nasceu de novo me faz sentir que Ele está voltando. Alguns veem os acontecimentos e dizem assim: isso aí é por causa do petróleo. Israel não tem petróleo, nem adianta brigar por petróleo. Israel não tem petróleo. Isso aí é porque lá é um terreno extremamente fértil. Ei, não é fértil. Eles mudaram aquela realidade, uma direção de Deus e uma profecia sobre isso. Não, gente, a única coisa que diz respeito a esse acontecimento é Ele está voltando. Os desatentos ficam desatentos, diz: não, isso aqui que os anjos disseram, do jeito que vocês viram, Ele voltará. Não, mas tem algo aqui dentro. Paulinho, escrevendo 1 Tessalonicenses, ele escreve já na mesma sensação. Jesus nem voltou na época de Paulo, mas ele dizia assim: ei, no abrir e fechar de olhos, nós que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Nós. Paulo estava dizendo assim: eu estou esperando Ele hoje. Vai voltar? Não é a gente que diz a data. Isso já está dizendo que Ele vai voltar, mas não está dizendo a data. Nós só estamos sentindo. Sabe, dores de parto. Mulheres tiveram filhos aqui, sabem disso. Eu acompanhei 2 filhas. Eu tenho uma de 28 e uma de 26. Minha esposa dizia: meu filho, chega, estica. Mas está de quanto tempo? Não, ainda é assim, 30 minutos. Então vai dar um tempinho. Mas tinha um momento que ficava assim: olha como esticou. Aí diminuía. Vamos ver. Isso, menos de 2 minutos, esticou. Vamos embora, porque a menina está pedindo para chegar. Isso quer dizer o quê? Quando as coisas começam a acontecer em contrações menores, são mais rápidas. Terremoto sempre existiu, mas existiu mais terremoto no século 20 e 21 do que em toda a história da humanidade. Guerras sempre existiram e estão acontecendo muitas guerras, mas uma atrás da outra como essa, é muito mais da Segunda Guerra para cá do que já existiu anteriormente. Pestes, gente, tudo isso está acontecendo demais. Bota a mão na barriga, igreja, e veja que as contrações estão curtas. Aqui dentro, alguma coisa está dizendo: Ele está voltando. Uau! É isso. Mas essa experiência, essa sensação só acontecem com aqueles que o Espírito nasceu de novo. Essa fome, essa sede nos devora por Ele. Não é mais um peso orar, não é mais um peso adorarmos. Eu vi aqui quando o pastor Jeová falou com o pastor Edinaldo: meu Deus, já é 8h40 e pouco, e a gente passava, era noite, adorando, e meu Deus do céu, eu tenho vergonha disso não. Quando eu estou adorando a Ele, irmão, eu mando beijo para Ele, eu abraço Ele, eu não estou nem aí. Se achar que eu sou o que eu sou, é porque eu estou diante dEle, e eu quero puxar o rostinho dEle. Olha para mim. Paulo estava tão envolvido nisso, que ele escreve a igreja em Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Olha só o que é que Paulo diz. Nós vamos ler só as saudações finais, mas você pode ler depois o capítulo todo. Paulo vai falar sobre ofertas, vai falar sobre
pedidos pelos seus discípulos, informação, cuidado, tudo, mas assim, aquela ansiedade de trazer eles para juntinho dele, alguma coisa movendo Paulo. E você, essa geração aqui é só tweetando, só WhatsApp, esses negócios, mas quem já escreveu carta aqui? Minha esposa tem uma caixa de carta. Escreveu? Uau, olha aí, top, viu? Isso é sensacional. Façam isso. Quando a gente escreve, está chegando no final da carta, a gente diz, tem coisa que a gente não pode esquecer. Então no final da carta mas não esqueça, lembre disso, olhe, a carta todinha fez, mas no final a gente tem que finalizar com pontos especiais. E Paulo faz a mesma coisa. Quando está finalizando, ele fala sobre o cuidado, fala sobre pedidos pessoais e por seus líderes, por Timóteo, por não sei quem e tal. E nas saudações, em vez dele finalizar, foi muito bom falar com vocês, Paulo solta uma verdade que estava ardendo nele. E vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim: as igrejas da província da Ásia enviaram-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Em algumas versões aí vai estar anátema. E ele conclui dizendo: Maranata. Não é só vem, Senhor, ora vem, Senhor, que venha o Senhor. Maranata, eu não sei se aconteceu com alguns de vocês. Eu sou caçula de uma família com seis filhos, eu sou o último. Meu pai e minha mãe trabalhavam e meus irmãos tudinho trabalhavam. Às vezes eu novinho ficava em casa, meus pais davam chau, ia trabalhar e eu ficava em casa. Eu me lembro que eu dizia para minha mãe: não demore não. Minha mãe só vinha à noite e ela dizia assim: mamãe, volta logo. Não sei se vocês lembram desse tipo de frase. Você fica com um irmão mais velho, com alguém, mas a mamãe vai embora, o pai diz assim: papai vai trabalhar, mas volta logo. A gente sabe que não é logo, mas aquele volta logo não é só o que papai volte, ou que papai ou mamãe venham, mas é uma sensação de: cumpra essa palavra depressa, porque eu anseio me reencontrar com você. Quando diz Maranata, são duas palavras. Maran é Senhor. É como se os discípulos dissessem assim: Senhor, lembra que o Senhor falou lá em João 14, eu vou, mas volto. Lembra? E ele diz: papai, volta logo. Ele diz: então vem. É aquele desejo ardente de que ele venha, mas não venha porque ele vai vir, mas porque eu nunca estive com ele. Mas é como se papai saiu para trabalhar e eu quero que ele volte por saudade da presença dele. Sabe por que nós sentimos saudade? Porque no início, quando ele soprou e nos fez com suas mãos, ele colocou digitais dele, ainda
que a gente nunca tenha visto. Olhar para você é estar olhando para os dedos de Deus lhe fazendo. Respirar é como sentir Ele dizendo: respire, viva, viva, viva. Nosso coração bate com um som que é Kadosh. Ele começa com um som alto e termina com um fluxo baixo. Ele faz Kadosh, Kadosh, lembrando de santo, santo, santo. E é isso que está acontecendo lá. Nós somos uma criação expressa daquilo que está no céu. Uau! Maranata! Quando você falar Maranata, é uma saudade indizível. Eu nunca estive com o Senhor, mas eu conheço o Senhor. Uau! Isso é loucura para o mundo. Mas Paulo encerra a carta dizendo: gente, saudade de vocês. Eu vou passar um pouquinho mais de tempo. Eu quero ver vocês. Eu amo vocês. E peraí, Maranata, Paulo está dizendo, vai ser a reunião de todos os filhos com o Senhor. E nunca mais eu vou precisar ter saudade. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. 2 Timóteo, e aqui nós vamos encerrar. 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Esse é o maior teste para aqueles que nasceram de novo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A versão é NVI, até para ajudar, porque às vezes pode ser que eu esteja lendo e aqui esteja outra versão. Me perdoe não ter avisado antes, irmão, me perdoe. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler versículos 6, 7 e 8. Eu ia ler só o 8, mas olha o 6. Paulo está escrevendo para Timóteo, ele já está vendo a guilhotina, já está tudo na hora de morrer, está acabando. E ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo está dizendo, eu já estou findando tudo. Poderia dizer assim: eu estou com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Paulo não disse isso. Porque mesmo estando na reta final, sabe o que é que mais ansiava em Paulo? Veja, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Do que é que ele está falando? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você vai entender agora no final do versículo. E não somente a mim. Paulo está dizendo assim: a mim, eu amo a vinda dele. Maranata. Mas não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Aqui é Maranata. Quem ama a vinda do Senhor já está com o coração a mil, dizendo assim: se eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo missões, eu tenho que levar o máximo de pessoas para Jesus. Se eu estou na universidade, eu estou fazendo missões, eu tenho que levar o máximo de pessoas para Jesus. Se eu estou na minha escola, eu estou fazendo missões.
Eu tenho que levar minhas colegas para Jesus. Se eu estou na minha vizinhança, eu estou fazendo missões. Por qual motivo? Porque quando nós conseguimos pregar o evangelho que desperta e acorda exatamente aquela pessoa a entender o novo nascimento pelo Espírito Santo, ela compreende a justiça, o pecado e o juízo, e ela entrega a vida a Jesus, ela nasce de novo. Na hora que isso acontece, automaticamente dentro dela nasce um grito: Maranata.